Olá, meus lindões! Meu nome é Silvia Tominaga, sou professora de língua portuguesa do curso Exatas. Estou aqui para passar algumas dicas para os candidatos que farão a prova agora em junho. Hoje nosso assunto é muito especial, gosto muito, vou falar das funções do ser. Eu elegi as duas mais recorrentes funções do ser, as que mais caem em prova. Nós vamos falar do ser partícula apassivadora, que não pode ser, em hipótese alguma, confundida com o índice de indeterminação do sujeito. Bom, como é que a gente vai fazer essa diferença? Quando o ser for uma partícula passivadora, isso quer dizer o quê? Que nós temos sim um sujeito. O sujeito está expresso, o sujeito está no texto. Mas o sujeito não é quem pratica a ação proposta. O sujeito é quem sofre a ação verbal. Já se o ser for índice de indeterminação do sujeito, isso quer dizer que o sujeito estará indeterminado. Eu não sei dizer quem ele é. Nós não teremos um sujeito escrito, não sei, não quero saber. Tudo bem? Vamos fazer essa diferença então no texto? Bom, aconteceu isso sem que se medisse a consequência. Vamos imaginar esta frase na prova. A primeira hipótese, o que seria este ser? Este ser pode ser uma partícula passivadora? Vamos ver. Bom, para este ser uma partícula apassivadora, isso quer dizer que eu tenho que ter um sujeito que sofra a ação de ser medido. Então eu poderia imaginar o seguinte, que em vez de acontecer isso sem que se medisse a consequência, aconteceu isso sem que a consequência fosse medida. A consequência sofre a ação de ser medida. A consequência é o nosso sujeito paciente. Se a consequência é o nosso sujeito paciente, está confirmado que este ser é uma partícula apassivadora. Bom, além de cobrar a função do ser e além de cobrar a presença do sujeito, outra situação pode ser cobrada em prova. Eu poderia colocar assim, em vez de dizer a consequência no singular, eu poderia colocar as consequências. Reparem o princípio de concordância. Nós partimos de um princípio na gramática. O verbo concorda com o sujeito. O nosso sujeito agora é paciente, mas não tem problema. O sujeito continua sendo consequências. Agora o verbo tem que ser flexionado no plural para concordar com o sujeito também no plural. Eu posso, além de cobrar o ser, além de cobrar a presença do sujeito, cobrar relações de concordância. Bom, vamos imaginar a próxima situação. Quando o ser for índice de indeterminação do sujeito, nós não teremos um sujeito aparente. Na frase, cuida-se de idoso, reparem que idoso sofre a ação de ser cuidado. Idoso ainda é o alvo, mas isso é semântica e sujeito não é uma noção semântica. O nosso idoso não pode ser o sujeito. Diferentemente de consequência, idoso aqui não é o sujeito. Por quê? Nós não podemos classificar idoso como sujeito, porque sujeito não começa com preposição. O fato de nós termos esta preposição aqui tira toda a chance de idoso ser o sujeito. Diante disso, nós não temos nada que possa funcionar como sujeito. Então, assim, o ser é índice de indeterminação do sujeito. Bom, e a relação de concordância? Como é que acontece aqui a relação de concordância? Imagine se nós colocássemos idoso no plural. Cuida-se de idosos. Nós deveríamos flexionar o verbo no plural. Vamos imaginar, deveríamos dizer cuidam-se negativo. Nós vamos manter o verbo no singular. Por quê, professora? Porque idosos agora
e nunca foi o sujeito da oração. Lembrem, o sujeito não pode começar com preposição. Quando C é índice de indeterminação do sujeito, o verbo tem que permanecer na terceira pessoa do singular. Tudo bem? Além, então, da classificação do sujeito, nós podemos cobrar as diferentes funções do ser e podemos cobrar concordância. Bom, eu desejo a vocês uma excelente prova, que vocês fiquem com esta dica, que aproveitem muito, tudo de melhor e um grande beijo. Tchau!